Mas e a mão sempre quente, fervente, e a ectoplasmia? Que relação tem? Não, porque o ectoplasma, até um certo ponto, ele não tem nada a ver com temperatura. Temperatura é um processo sanguíneo, é do sangue, a circulação que mantém. Quem sustenta a temperatura do corpo, na base mesmo, é a circulação. Então é o sistema circulatório, sanguíneo da história. Agora, o ectoplasma é aquilo que eu falo. Você quer que esfrie ou quer que esquenta? Aí é um problema da energia com a ectoplasmia. É a hora que você mexe no processo todo, a partir da gente com as outras pessoas que estão no lugar. Então você abaixa, faz o que quiser. Mas existe uma Agora, a pior coisa, né, que tem que gasta mais energia não é com a pessoa, não. É com o objeto. Então, por exemplo, você pegar um ferro e esfriar, não é fácil. Aí a pessoa vai pegar e está frio. Porque aí tem que ter um processo da frialdade, quer dizer, abaixar a temperatura do ambiente. Aí exige mais. Na pessoa, não. Você pode ir direto no processo dela, mexe na circulação com a opção de coisa, aquilo vai no nervo vegetativo, vem o cerebelo, desencadeia o processo simpático, parasimpático. O problema vem na parte terminal, que são os membros, esfria a mão da pessoa. Outra coisa, tem um jeito de esquentar, né? Você já viu fazendo, eu faço assim. E eu vou mexendo, cada processo ectoplasma. E a pessoa, daí a pouco, não, para que eu não estou. Entendeu? E se esquenta na hora. Quer dizer que só uma questão de temperamento pessoal, de fisiologia da é um mão. processo de domínio do problema da ectoplasmia. Mas tudo é bobagem. Tudo é aparência. É secundário, é moldura. O problema é o domínio da ectoplasmia. Entendi. Agora, isso tudo aqui é manobra, é o histrionismo, é a apresentação. Até um certo ponto é o espetáculo, é o show. E quando é espontâneo? Você entra no trabalho parapsíquico de assistência e a mão ferve, fica vermelha e fica assim o tempo inteiro. Isso é por causa da ectoplasmia que estão usando de você. Aí se de ver como é que está a sua preparação para aquele trabalho. Se você está preparado ou não. Se a coisa passou do normal, é porque não houve preparação anterior. Então a pessoa não está preparada para aquilo, ela foi pega de surpresa. E quando isso se esfriou tudo, se esquentou demais, tem alguma coisa errada. Mas agora, veja, não é errado de fazer mal nem nada, porque a pessoa está em desenvolvimento. É igualzinho, por exemplo, a pessoa que tem uma extrasístole. Isso é normal dentro do processo de desenvolvimento do processo parapsíquico. Não quer dizer que a pessoa esteja doente. Aí, nesse caso, é uma extrasístole que a medicina não registra, a cardiologia não registra. A cardiologia registra dois tipos fundamentais de extrasístole. Uma que é fisiológica, que é da função, que o coração, às vezes, o processo dos batimentos entram no ritmo correto. Então, ele, às vezes, precisa de compensar aquilo. E outra é quando a pessoa é um processo patológico. Então, é a cardiopatia. Agora, por exemplo, essa que eu estou falando é diferente. Ela é uma extrasístole, no caso, pelo sensitivo. Então, o processo parapsíquico. A medicina não registra. E quando a hipertermia acontece, por exemplo, com o sensitivo? Há sensitivos que têm essa hipertermia. Todo mundo tem, altos e baixos. Isso aí faz parte do nervo vegetativo. É o processo sanguíneo. Não tem jeito. Mas igual assim, Padre Pio e outros que chegavam naquela, praticamente uma combustão. O que é aquilo? Não, aquilo é porque já tem guia cego, o processo todo e outra coisa. Ele se empolga, ele não fez pesquisa por ele não sabia de nada, ele se envolve com aquilo. E outra coisa, há uma passividade excessiva, ele se entrega, entendeu? Heteronomia. Até um certo ponto é até mania também, né? Tem uma opção de nome nisso aí. Professor, o senhor comentou da questão do senhor usar a mão lá na livraria, né? As mãos, elas funcionam como intensificador de percepção ou de emanação? Ou ela é... Não, aí é o processo da psicometria. Ela funciona como assimiladoras. Você vai saber como é que é. É igualzinho a assimilação que a gente fala. Você faz assimilação ou desassimilação. Eu assimilo para sentir o que está ali. Entendeu? Então, algumas vezes colocar a mão no ombro de alguém também faz com que você perceba mais a pessoa. Não, o povo, isso aí é folclore, né? Internacional. Encosta no ombro dele. ou outro folclore. Dá um abraço e aperta seu peito no peito da pessoa. Isso é Kajuchaca, Kajuchaca. Seria para acoplamento dentro do Kajuchaca. É o processo de energia. Isso, psicologicamente, às vezes dá muita força, né? Para os carentes. O
Com relação, vocês eu vi um vídeo que falava que o que nos diferencia do animal seria o telencéfalo avançado e o polegar opositor. Nesse caso, o poder do manuseio. Isso é do ponto de vista da manipulação das coisas, ou seja, dos reflexos. Isso é psicoticidade, é processo de bicho. Porque... E é furado, é de bicho isso aí. Já está superado. Então já está ultrapassado. Sim. Agora, tudo isso é ultrapassado porque é de bicho. Por causa do é o processo da psicoticidade. Entendeu? Psicoticidade. O problema é esse. Não, eu queria perguntar na questão da energia. Às vezes acontece de um lado ficar mais gelado que o outro. Isso é o quê? Despreparo do outro? É porque a tendência vai de um lado? Tudo tem uma bilateralidade das coisas, a maioria dos processos. E o problema dos chakras são diferentes porque existem 2 chakras que são mais para a esquerda. Isso tudo funciona. Depende do que é. Agora, outra coisa. As pessoas, elas têm tendência de fazer manifestação ou de um lado ou do outro. Por exemplo, uma pessoa que é destra, ela geralmente ataca com a direita e se defende pela esquerda. Uma pessoa que é canhota, é o contrário. Sim. Ela ataca pela esquerda e se defende pela direita. Entende? Então, isso varia. E outra coisa, as pessoas às vezes, tem pessoa que movimenta tanto a mão direita quando ela é destra, que o braço direito é maior do que o esquerdo. Às vezes você sabe, aquilo que a pessoa trabalha, você sabe por causa dessa diferença. Na parasemiologia, num consultório, por exemplo, você vê a pessoa que chega, você olha e vê, não, o braço ali é diferente, tem alguma coisa, precisa saber por quê. Entendeu? Essas coisas existem. Então a pessoa fica semi-maneta, entendeu? Ou como diz um cara lá em Goiás, braceta. Entendeu? Por exemplo, no processo de sterilização de energia, se tem mais facilidade com um lado, vale a pena insistir para o outro também acompanhar? Aí depende do nível e o que a pessoa deseja com isso. Ela quer fazer o quê? Qual é o objetivo dela? Às vezes é bom equalizar tudo. Equalizar, a pessoa dominar tudo. Sempre levar para o atacadismo, nunca ficar no varejo. É igualzinho, por exemplo, na especialidade, sempre levar para o generalismo, não ficar só no especialismo. Na questão do estudo, sempre levar para a autodidaxia, não ficar só na educação formal. Entende? Olha só a ampliação. A mesma coisa, nada de ficar na vendinha, no empório. O melhor é pegar um macro. Tudo grande. Está entendendo? A tendência é essa, por causa do processo evolutivo. Entende? Entendi. Por exemplo, se alguém quisesse, alguém como companhia, eu ia receitar um serenão para todo mundo. Eu jamais ia pegar, por exemplo, eu mesmo, para ser o amparador da pessoa. Sempre é bom pôr nas cabeceiras, no máximo. O top, se possível. Aí é que a pessoa tem que ver. Agora, a gente pensando assim, você leva então para o atacadismo. Isso é a técnica do atacadismo na Conscienciologia. Isso ajuda demais. Ajuda muito. Amplia tudo. Valdo, na afatologia terceira linha, a mão fraterna, como se pode analisar no sentido mais profundo, até de assistência? Isso aí é bem amplo, isso, né? Mas a mão fraterna é fácil de você, se você quer identificar, é fácil. É só você testar as energias da pessoa. Uma mão fraterna, pela energia, o palmo chakra vai mostrar como é que funciona. Isso é muito sério. A pessoa não sabe nada de energia, mas ela é fraterna, ajuda tudo. Você chega lá e testa a mão dela e você vai sentir o processo. Por causa do terminal, o terminal da assistência. Que ela transmite energia. Não, você vai ver que aquilo está positivo. Entendeu? Você sente o equilíbrio do processo terminal. E essas coisas tem. Você sabe, você pode colocar energia, aquelas experiências que eu fazia muito no início lá do Instituto, tudo isso para mostrar, até no exterior. Que a gente pegava e começava a mexer na energia da pessoa através do halo, o dedão do pé. Ó, tira o sapato e a meia aí, me dá seu pé, põe aqui na mesa. Aí eu julgar a energia no dedão dele para saber o que acontecia. Essa é uma das técnicas que tem. Para fazer a abordagem por outro ângulo, outro flanco. Mas ali só entra a extremidade da mão ou você faz junta uma assimilação? Não, a gente entra primeiro ali e faz o processo
de circuito, pouco a pouco. Por exemplo, aquele processo que eu pego e jogo energia assim, ó, olha só. Isso é o raio laser. É o que a turma fala. Agora, ó, isso às vezes a pessoa vê que é diferente, porque está pontual, vai direitinho.